Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de português, apostila 3. Então, a gente já veio falando sobre frases e orações, né? Frases são aquelas frases onde não tem verbo. Orações são aquelas frases que têm verbo, um verbo ou dois verbos, ou até mais às vezes, né, dependendo da frase. E o sujeito predicado, onde há uma oração que nós temos que encontrar o verbo e aí fazer a pergunta para o verbo, como o que ou quem fez isso, ou o que fez isso, para a gente achar o sujeito. E sabemos que o predicado é tudo aquilo que sobra depois que a gente acha o sujeito, certo? Então, gente, é isso que a prof estava falando até agora. Agora nós vamos para o outro assunto da apostila, que é o uso da vírgula. Uma coisa tão simples, mas que nós precisamos saber como e quando utilizar a vírgula, certo? Então, é exatamente isso que a prof vai falar hoje. Então, vamos lá pegar a apostila 3, lá na página 17 da apostila 3, a prof vai compartilhar aqui a apostila, e está aqui, página 17 da apostila 3, o uso da vírgula. Então, nós temos lá mais uma piada. Então, vamos prestar atenção na piada. A professora pergunta, Joãozinho, se nesta mão tenho 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs, e na outra mão tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, o que eu tenho no total? Aí o Joãozinho responde, tem mãos muito grandes, professora. Imagine, como é que eu vou segurar tudo isso na mão? Não tem como, né, gente? Então, claro, tá certo. Ela deve ter mãos muito grandes. Neste texto, a vírgula é usada com funções diferentes. Então, olha só, para separar o vocativo, isto é, o termo usado para chamar alguém, olha lá, ó, Joãozinho, olha a vírgula. Ó, ela separou o vocativo. O vocativo, o que é? Quando a gente evoca, quando a gente chama alguém. Por exemplo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu vou colocar a vírgula. Meu Deus, vírgula. Eu chamei quem? Deus. Então, coloco a vírgula. Olha lá, ó. Joãozinho, ela chamou. Vírgula. Certo? Olha o exemplo aqui a seguir, ó. Joãozinho, olha a vírgula ali, ó. Se nesta mão tenho 2 laranjas, vírgula, claro, esse elemento aqui significa que a frase continua, né? E ali aqui, ó, tem mãos muito grandes, professora. Ó, tem mãos muito grandes, ó lá, vírgula. Para quê? Por que foi usada essa vírgula aqui depois de tem mãos muito grandes? Para separar os itens de uma enumeração ou uma lista, certo? Não falou que tem laranja, que tem limões, que tem maçãs? Ela enumerou, ela fez uma lista, certo? Então, por isso que ele colocou a vírgula aqui. Veja o exemplo a seguir. Se nesta mão tenho 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs, e na outra mão tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, olha lá, ela enumerou aqui, ó, uma lista de coisas. Olha lá, 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs. O vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Veja os exemplos a seguir. Santiago, olha lá, vírgula, ela chamou alguém. Conte outra piada. Essa piada é muito engraçada. Irmão, o irmão também está chamando o irmão. Olha lá, ó, apareceu no final. Adoro suas piadas. Martim, ó, vírgula, Martim. Ela colocou 2 vírgulas, por quê? Porque ela está chamando uma pessoa, ela está evocando uma pessoa, certo? São super divertidas. Então, o vocativo aparece ou no meio, ou no final, ou no início, ou no final, ou no meio.
Em uma enumeração ou lista, usamos a vírgula para separar todos os itens, menos o último, que vem separado pela letra E. Veja a seguir. Meu pai sabe piadas sobre vários assuntos. 2 pontos, ela vai enumerar. Olha os itens. Animais, vírgula. Profissões, vírgula. Comidas, vírgulas. Esportes e filmes. Certo? Então, no último, eu não vou pôr vírgula. Eu vou separar com a letra E. Certo? Por quê? Porque ela já enumerou, ela já deu os itens. E no último, ela vai colocar a palavra E para dizer que é a última. Certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um exercício. E diz aqui, a mãe pergunta ao filho, filho, você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Mamãe, na verdade, eu preferia ganhar uma bicicleta. Então, o que nós temos que fazer? Pontuar adequadamente as piadas a seguir, colocando as vírgulas que faltam. Então, vamos lá. A mãe pergunta ao filho. Vamos lá ver isso aqui direitinho, então. Vamos lá. Filho, ó, tem vírgula aqui. Ela está evocando, ela chamou o filho. Então, vírgula. Você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não tem mais vírgula, porque ela já usou o vocativo aqui. Aí ele fala, mamãe. Olha lá, ele chamou de novo. O filho chamou a mãe. Então, vírgula. Na verdade, eu preferia ganhar uma bicicleta. Ok. Já coloquei a vírgula lá onde tinha que ser. B. Juquinha pega um ônibus e, ao entrar, pergunta ao cobrador, moço, quanto custa o ônibus? Olha lá, ó, ele chamou o moço, então ele evocou o vocativo, vírgula. O cobrador responde educadamente. São 2,30, garoto. Aonde é que eu vou pôr a vírgula? Aqui, ó. Certo? Ele enumerou o valor de quanto é, ó. São 2,30. Ele enumerou. Então, vírgula, para falar garoto. Certo? Garoto é o vocativo, então ele colocou a vírgula antes. Então, o Joãozinho fala alto. Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Então, aqui, ó, quando ele fala ei, ele está chamando, ele está evocando as pessoas. Então, é ei, pessoal, olha a vírgula. E aí a gente entra no assunto que é concordância nominal. Então, assim, a seguir, leia um pequeno trecho da crítica do filme Frozen 2, publicada pelo site Omelete. Então, o site Omelete fez uma crítica, vamos ver. A história começa com Anna e Elsa vivendo felizes em Arendelle. O reino é próspero. Anna está feliz com o castelo aberto e sua relação com Kristoff. Olaf, o boneco de neve vivo, está em uma divertidíssima fase existencialista, onde ele existe, questionando o sentido de tudo. E até a rena Sven está feliz com as suas atividades. A única que continua se questionando é Elsa, que agora ouve uma voz que a chama para ir além do que conhece. Então, vamos lá. Analise a seguir alguns substantivos que foram utilizados no texto e os adjetivos que os acompanham. Então, Ana e Elsa estão felizes, certo? Ó, tá lá, ó, felizes. Esse é o adjetivo delas. O reino, olha lá o reino, é próspero, quer dizer, é um reino rico. O castelo está aberto e o boneco de neve está vivo. A fase é divertidíssima e a rena está feliz. Perceba que quando o substantivo está no singular, o adjetivo também está no singular. E quando o substantivo é feminino, o adjetivo também deve ser
flexionado no feminino. Então, quando o substantivo, gente, ó, é feminino, o adjetivo ele tem que ser feminino também. Eu vou ter que mudar ele para o feminino, certo? Igual a fase divertidíssima. Como é que eu ia colocar a fase divertidíssimo? Ó, não tem coerência, não concorda, certo? Então eu tenho que perceber isso. A relação que existe entre o substantivo ou o pronome e as palavras empregadas para caracterizá-los, como os artigos, adjetivos e numerais, é chamada de concordância nominal. Então, assim, todas aquelas palavras que eu coloco junto com os substantivos para caracterizar, para dar características, certo? Isso é concordância nominal. Então, eu vou ter que mudar conforme está pedindo. Por exemplo, se é no singular, o adjetivo vai ser no singular. Se é no plural, olha lá, o adjetivo vai ter que ser no plural. Se é feminino, o adjetivo vai ter que ser feminino também. Então, essa é a concordância nominal, certo? Então, nós temos aqui um exercício. Então, olha só. A seguir, analise um trecho da notícia que comenta as críticas do filme Frozen 2. Complete as lacunas adequadamente, escolhendo entre as opções apresentadas entre parênteses aquelas que atendam à concordância nominal, certo? Então, vamos ver lá a concordância. Então, eu tenho as palavras aqui, ó, entre os parênteses. Vamos ver se a gente consegue aqui concordar. A expectativa para a sequência do filme Frozen é grande, e de acordo com a imprensa que acompanhou o quê? As primeiras sessões ou os primeiros sessões? As primeiras, né? Então, ó, já diz lá, que acompanhou o quê? Os sessões ou as sessões? As primeiras sessões, certo? Então, aqui eu estou concordando. Aí, aqui, da nova ou da nova? Da nova aventura de Elsa ou das novas aventuras da Elsa? E aí, eu tenho que concordar de novo. É uma nova aventura ou tem várias outras aventuras? Tem uma, então é da nova aventura de Elsa. Não diz aventuras, olha aqui, ó. Aventura, não diz aventuras. Então é por isso que é da nova aventura de Elsa, Anna e Olaf. O resultado nas telas é um longa mais sombria ou sombrio. E aí? Mais sombrio. Sombrio. Menos, ó, já tá tudo em masculino, ó, menos focado, ó, nas irmãs, mas ainda com potencial de atrair crianças de diversas idades. Algumas dos primeiros opiniões ou das primeiras opiniões? Das primeiras. Então, algumas das primeiras opiniões da imprensa norte-americana ou norte-americano? Norte-americana. Norte-americana, dizem também que há diversas cenas do quê? Tocante ou tocantes? Ó, cenas tocante ou tocantes? Tocante está falando de cenas, então são cenas tocantes. E que, portanto, é melhor levar lencinhos para a sala do cinema. Além disso, a animação é caprichada ou caprichado? E aí? É caprichada, né? Está falando animação. A animação é feminino, então tem que ser caprichada. A trilha sonora foi elogiada ou elogiado? A trilha sonora foi elogiada, também é feminino. E ainda há um novo personagem bem fofinha
ou fofinho? Ó, a U novo, então é fofinho. Certo? Drew Taylor, do Mofifone, afirmou que amou a sequência. Então, vamos lá. É mais sombria ou sombrias? É mais sombria. Sombria. Ele amou o quê? A sequência. Se é a sequência, é singular. Não está falando das sequências, certo? Mas complexo ou complexo? Complexa. Está falando ainda da sequência. E uma história mais madura ou maduras? Madura. Está falando da história, não das histórias. Mais madura emocionalmente. Continuando com tudo que você ama no primeiro filme e crescendo, na medida que mantém a intimidade com o original. Animação maravilhosa ou maravilhoso? Maravilhosa. É a animação maravilhosa. Personagens, que? Novo, lindo ou novos lindos? São personagens novos, lindos. E, finalmente, uma música de Christoph, certo? Então, fizeram aqui, já vamos corrigir, certo? Então, a concordância, ela muda conforme é necessário, hein, gente? Certo? Então, vamos lá. Marca lá a autocorreção. Aí. E aí é que nós entramos no... Leia com uso de vírgula. Leia com atenção um trecho do vídeo Frozen 2. Veredito sem spoiler. Frozen 2, a aguardada sequência do fenômeno Frozen, uma aventura congelante, ainda não estreou nos cinemas, mas a exibição para a crítica já rendeu as primeiras impressões da crítica especializada. Nesse trecho, há 2 casos diferentes para o uso da vírgula. Analise-os a seguir. A. Uso da vírgula para separar um termo explicativo. É um aposto esse nome. Termo explicativo é um aposto. Então, olha lá, Frozen 2. Aguardada a sequência do fenômeno Frozen, 2 pontos. Uma aventura congelante. Ainda não estreou nos cinemas. O trecho destacado é uma informação extra. Uma explicação sobre o termo que veio antes, Frozen 2. Então, ele já está explicando, ó, a aguardada sequência do fenômeno. Ó, ele já está explicando aqui. Quer dizer que o filme Frozen está sendo aguardado. As informações acessórias que podem ser retiradas sem prejudicar o sentido da frase, sempre aparecem entre vírgulas, certo? Então, ele colocou vírgula, olha ali, ó, ainda não é o quê? Elas não podem prejudicar o sentido da frase. Então, eles colocam vírgula para não prejudicar o sentido da frase. Observe outros exemplos a seguir. O filme, uma produção dos estúdios Disney, demorou para ser lançado no Brasil. Olha lá, ó. Uma produção do estúdio Disney. Olha lá, vírgula aqui e vírgula aqui. O Boneco de Neve, vírgula, amigo das princesas, vírgula, é muito divertido. Os críticos, vírgula, que assistiram ao filme antes, vírgula, gostaram do resultado. Certo? Então, a gente está colocando aqui, ó, uma explicação do que é e vírgula, para não perder o sentido da frase. B, o uso da vírgula antes dos conectivos, mas, porém, logo, portanto e pois. Então, antes dos conectivos, o que é? Conjunções. Não é conjunção que liga um termo ao outro? Então, sempre antes das conjunções, eu vou ter que colocar vírgula. Olha lá, ainda não estreou nos cinemas, vírgula, olha o vírgula, mas, ó, mas é uma conjunção. Então, ó, vírgula aqui. Olha os outros exemplos. Lá de novo, ó o mais, vírgula. Olha o pois, vírgula. Olha o portanto, vírgula antes. Certo?
Então, antes de conjunções, nós também utilizamos vírgula. Agora que você já sabe como identificar o sujeito e o predicado, conheça uma importante regra para o uso da vírgula. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá, marquem com marca-texto aqui. Bem aqui, ó. O prof vai marcar aqui, ó. Marquem com marca-texto. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá. Exemplo, a atriz principal do filme canta muito bem. Olha o sujeito, a atriz principal do filme. Olha o predicado, canta muito bem. Olha lá, ó, não existe vírgula. Então, a vírgula não vai separar, certo? O que vai separar é o verbo. Olha lá. Certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês de português, né? Para a gente terminar essa questão dos usos da vírgula, né? E da concordância, porque os adjetivos, artigos, pronomes, eles precisam concordar com o substantivo, né? Então, isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijos para todos, ó. Se cuidem.